Gente, bom dia. Aqui, gente, quinta-feira nós vamos ter aqui a Prime, viu? Com aquele super lançamento dela, o Prime Corporation. Venham conhecer, porque vale a pena. As inscrições vão até o dia 6/10 para os cursos online. Quem não fez, procure fazê-los, ok? Foi que eu vi, Nunes, que hoje deu essa esvaziada. O pessoal quer continuar sonegando, vai para aprender. Gente, eu costumo dizer o seguinte: a política ela está intrínseca na nossa vida, em especial aqui no Cresce, né? Hoje nós somos o único conselho do Brasil que tem um guichê da prefeitura exclusivo para corretor aqui dentro. Entendeu, delega? Corretor antigamente era uma fila, era tempo que perdia e a gente não tinha. A gente conseguiu, logicamente, através de amizade, né? Na época o vereador Eduardo Canuto, né? Que muito bem representa a nossa categoria, ele, junto com o Vilmar, à época, conseguiram esse guichê, né? Também, com ele e o Marcelo Palmeira, a gente conseguiu aquele nosso Colibri, que também é a única cidade no Brasil que tem, no metro quadrado mais caro da cidade, não é? O nosso representante, que é o nosso Colibri, que serve até de ponto instagramável. Já vi várias pessoas tirarem foto lá. E hoje, gente, antes de começar a palestra do meu amigo, eu queria convidar aqui o meu amigo Tiago Prado, que é candidato. E, Tiaguinho, suba aqui. E simplesmente porque é o seguinte, né? Eu acredito que alguns de vocês já devem ser seu candidato, deve ter alguém que se interesse, mas aquela pessoa que não está, ou que está indeciso, né? Eu convidei o Tiago, convidei outro também, candidato, que ele não pôde vir, porque estava na caminhada. Eu digo, você fala lá 5 minutos, né, tia, que saia com 1, ou com 2, ou com 3 votos aqui, ou mais da família. É interessante, por quê? Porque nós precisamos de parceiro lá dentro. Porque quando a nossa demanda, quando a gente quer, por exemplo, Dia da Mulher, Dia das Mães, né, dona Graça, que a gente conseguiu lá na rua fechada, isso não é questão do se a gente não tiver o cara que diz, consegue lá para a gente assinar. Não, Tiago? Aí, com certeza, a gente, abrindo esse espaço aqui também, eu posso chegar para o Galeguinho, esse Galeguinho ajuda a gente também, aqui nesse lado, entendeu? Porque é uma recíproca, é uma mão de duas vias, né? E é sempre assim na vida. Eu quero deixar ele dar uma palavrinha com vocês aí, não é muito tempo, né? Até porque vai ter que entrar o palestrante, e se vocês acharem ou que podem fazer alguma coisa pelo amigo Tiago, o microfone é seu, meu irmão. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Pessoal, um bate-papo muito rápido, tá? Não sou político de carreira, então não vou estar aqui falando de política. Vou apenas falar de alguns pontos importantes que entrelaçam as nossas profissões e também o próximo domingo, que é o dia das eleições. Veja bem, agora em julho saiu um resultado de uma pesquisa Quest que demonstra o interesse da sociedade. Quais são os principais interesses dentre diversos viés que temos? O que foi elencado, de acordo com a pesquisa, foi economia, segurança pública e questões sociais. Tudo isso se entrelaça justamente na profissão do corretor, na profissão que eu exerço como delegado de polícia e também repercute na vida política da nossa cidade. O que é que temos hoje em Maceió? Nós temos questões sociais que dizem respeito a pessoas em situação de rua que estão adentrando na drogadição e aí está repercutindo num problema de segurança pública que, consequentemente, repercute na economia. Vejam que esses 3 fatores, eles se entrelaçam com uma perfeição incrível. E que se a gente não começa a trabalhar para reverter esse quadro, a gente vai ter uma repercussão muito negativa para toda a cidade. Recentemente, presidente, fui procurado por diversos empresários ali da rua Jangadeiros Alagoano, que retratam, veja, Jangadeiros Alagoano no bairro dos mais importantes da cidade, se não o mais importante sob o ponto de vista do turismo. Inclusive, recentemente foi divulgado que o metro quadrado mais caro da nossa cidade. Pajuçara, estou falando. Na rua de trás, na Jangadeiros Alagoano, a qual todos conhecem, nós temos uma Cracolândia. Quem não passou por lá no período noturno, peço que passe. Um dia que te esteja voltando do shopping, que te esteja indo jantar, para vocês verem a Cracolândia que se formou numa rua do bairro mais importante do ponto de vista do turismo.
Então, diversos empresários ali daquela região me procuraram para revelar que estão todos muito angustiados, inclusive abandonando o ponto. Olha só a relação com a profissão de vocês. Abandonando o ponto porque está uma situação insustentável. Uma vez que no período noturno, essa população em situação de rua, que também é usuário de droga, fica ali, pernoita ali, se drogam, se prostituem, montam acampamentos e fazem suas necessidades fisiológicas ali na porta do estabelecimento, quando no dia seguinte, a pessoa sequer consegue exercer o seu trabalho. Isso vem repercutindo negativamente nas pousadas, as pessoas não querem mais se hospedar ali. O Ibis é uma exceção porque colocou segurança privada, que claro que tem um poder econômico maior, conseguiu, digamos assim, ter um raio de espaço maior desses chamados noieiros. Só que outras pousadas de pessoas mais simples, pousadas caseiras, ditas aqueles hostels e tal, a pessoa não tem essa envergadura econômica e não tem como botar um segurança, e isso vem repercutindo muito negativamente. Então, esses empresários nos procuraram para retratar esse problema e cobrar, pedir um apoio, uma solução, justamente sabendo que eu sou candidato a vereador. Isso vem retratando também em diversos arrombamentos que estão acontecendo na parte baixa. Estabelecimentos comerciais, galerias estão com toda a constância tendo sua vidraça quebrada, na Sandoval Rochelas, na Mário de Guzmão. Estou falando de ruas principais da nossa cidade, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista do turismo. Então, se a gente não toma um cuidado para reverter essa situação, e essa Cracolândia vai aumentando sem nenhuma ação do poder público, como é hoje, a gente vai ter uma piora desse quadro e, quem sabe, até um momento muito ruim, como São Paulo é hoje. Claro, vai chegar naquele nível? Acredito que não, até porque a nossa população é muito inferior. Mas, sem sombra de dúvida, vai ter um resultado muito negativo para a economia, decorrente aí dessa questão social que repercute na segurança pública. Então, qual é a minha proposta de trabalho? Tenho mais de 10 anos como delegado de polícia, atuo nessa questão há muito tempo, inclusive em investigação de homicídio de pessoas em situação de rua, muitos deles drogaditos, e a gente sabe que tem que agir e sabe como trabalhar isso aí. Inclusive, nosso programa de propostas está justamente a prática de internação involuntária de dependentes químicos envolvidos no mundo do crime. Essa medida foi aplicada em outras cidades do interior de São Paulo, teve um resultado muito positivo. Nós temos também modelos de excelência em Balneário Camboriú, acredito que muitos aqui conhecem a cidade, e veem que população de rua lá, ela é tratada de uma forma diferenciada, não tem como ficar se drogando nas ruas, justamente porque Balneário Camboriú é voltado para o turismo e sabe da importância daquilo ali para a cidade. Então tem que deixar esse papo de lado de que não pode mexer, não pode tocar numa pessoa em situação de rua, quando na verdade o poder público tem que agir para acolher. Não é para tanger, é para acolher aquele cidadão, não pode deixar ele viver como um zumbi ali, seja na Jangadeiros Alagoanos, seja em qualquer outra, seja na Levada, seja na favela da Federal, porque isso, além de ser desumano, é algo que vai repercutir na segurança pública e, consequentemente, na economia. Então, o panfleto que está sendo entregue para vocês aí, passa justamente esse nosso programa para que a gente consiga implementar um plano de segurança municipal. Bom dia, tudo bom? A gente consiga implementar um plano de segurança municipal aqui na nossa cidade e estabelecer lei e ordem. Esse é apenas um dos exemplos dessa questão da Cracolândia, porque afeta diretamente o trabalho de vocês, a nossa economia, e a gente sabe o quão sofrido ter um ponto que se valorizou e depois ter essas ilhas, digamos assim, de problema na nossa cidade. E é muito ruim para quem é corretor, para quem é proprietário desse imóvel. Além, claro, de outros pontos que também já vem repercutindo, já vem maximizando o problema, que diz respeito à faixa de orla. Nosso amigo aqui, Sérgio Cabral, que frequenta muito ali, a gente sabe que todos nós aqui, enquanto famílias, conseguimos ir para a rua fechada no domingo de manhã. Ok? Domingo de manhã todo mundo frequenta a rua fechada. Só que domingo, a partir das 16 horas, as famílias não querem mais ir. Marco dos Corais, o principal ponto turístico de Maceió, não é mais frequentado por famílias no período da tarde do domingo. Isso porque não tem uma política pública efetiva de segurança pública, haja vista que o Estado não dialoga com o município por questões politiqueiras apenas. Então eu, como servidor público estadual, efetivo, delegado de polícia, e como vereador, vou fazer justamente esse elo para que a gente possa entrelaçar essas ações e agir em prol da cidade.
Não é em prol do político A, político B, e sim em prol da cidade, porque quando o marco dos corais vai mal, sob o ponto de vista da segurança pública, e aquilo repercute Brasil afora, teve tiroteio no marco dos corais um dia desse. Isso é extremamente ruim e maléfico para a nossa cidade, para o turismo, para a nossa economia, para o nosso setor do mercado imobiliário. Então, é com essa nossa visão de segurança pública que proponho aqui que a gente tenha pelo menos um, dentre os 27 vereadores que teremos a partir de 2025, que tenhamos apenas um especialista em segurança pública na Câmara Municipal para justamente acatar essas demandas e buscar soluções. E, por isso, coloco o meu nome à disposição, delegado Thiago Prado, como candidato a vereador, sabendo sempre que estarei às ordens de toda a categoria, não apenas para questões de segurança pública, mas como tantas outras aí, assim como o presidente citou, que é uma pessoa que tem uma grande proximidade, amizade, estamos sempre juntos ali na orla, enfim, temos relação direta, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela atenção, bom dia a todos. Valeu. Que eu quero lembrar aí que nós estamos com o plano diretor há 20 anos em atraso, e que nós estamos ali em cima, tentando pleitear a participação do CRES para esse plano diretor que vai vir. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir através desse relacionamento que nós estamos construindo. Ok, gente? Muito obrigado. Venha, meu querido. Gente, o que esse moço vai falar aqui, isso é importante demais, certo? Digo isso porque eu tive uma situação, logicamente, galguei uma coisa financeira melhor na vida, tive que pagar imposto, e depois eu vi que tinha pago muito imposto, que poderia ter pago menos. Mas isso reflete a falta de conhecimento, entendeu? E realmente eu cheguei a ter uma despesa altíssima anual de imposto, porque eu tinha que legalizar os bens adquiridos, e se eu tivesse conhecido ele antes, talvez eu tivesse comprado mais coisa com o que sobrava. Mas, infelizmente, é isso mesmo. Muito obrigado, querido. Está aqui com você agora. Lucratividade, minimizando impostos e aumentando a lucratividade. Isso é muito bom. E em breve nós vamos... a gente está preparando para trazer para cá para falar sobre a reforma tributária também, né? Porque quem não se preparar para o que vai acontecer vai acabar entrando nessa, né? O cenário vai mudar. De repente, quem está no Simples Nacional hoje não vai ser mais vantajoso, e aí quando a pessoa vier tomar ciência disso, já vai ter perdido muito dinheiro, né? Então vamos começar. Pessoal, bom dia, né? Primeiramente, é uma satisfação enorme estar aqui novamente. Eu acho que deve ser a 4ª ou 5ª palestra que a gente deve estar realizando aqui no auditório do CRES. A terceira? É? O senhor não veio uma, não. O senhor... foi. Ele está aqui sempre mesmo. É verdade. E a proposta é a gente trazer para vocês conhecimento, né? Conhecimento que vai auxiliar vocês a tomarem melhores decisões, tá? A gente tem muitos corretores, assim como diversos outros prestadores de serviço, que faturam na irregularidade sem declarar, porque se assombram demais com a carga tributária, né? E não sabe que existe um caminho que você pode regularizar a sua situação, né? Dormir tranquilo, pagando 3 vezes menos o que você acha que deveria pagar. E aí a proposta que a gente tem de trazer essa palestra para vocês hoje é mostrar esses caminhos, né? O Brasil, ele é o país que tem o sistema tributário mais complexo do planeta, top 1. Isso significa dizer que existem vários caminhos para uma mesma finalidade, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um pouco sobre a pessoa que vos fala. Sou contador, tá? Tenho pós-graduação em gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas. Já atuei na área tributária de mais de 500 empresas, então eu tenho um pouquinho de experiência para poder estar falando aqui para vocês. Tenho alguns livros publicados, né, nessa área tributária e na área financeira também. O senhor quer uma foto do livro? Sim, claro. Puxar essa cadeira para lá que eu vou acabar. Lembro, sim. Eu tenho um livro seu lá, você me deu, você me presenteou. Fechado. E aí eu sempre trago esses dados
porque isso é extremamente relevante para o negócio de vocês e para o que a gente vai falar, tá? Maceió, ela é a capital com maior alta no preço por metro quadrado nos últimos 12 meses. Esse dado ele é de agosto de 2023, não é tão antigo assim, tá? E a gente tem acho que foi o Tiago, ele até tinha falado aqui sobre essa questão do preço do metro quadrado na Pajuçara, né? Aqui a gente bate recorde. Esse dado também é de agosto de 2023. E aí, dada esse dado do valor do metro quadrado dos imóveis que a gente tem aqui, isso significa que vocês, quando operam, quando conseguem atingir esses imóveis, são altos níveis de faturamento, consequentemente é maior a comissão de vocês, né? E eu trago essa reflexão de um cara chamado Tom Hopkins, que esse cara ele é referência em vendas no mundo, e ele diz que nada pode alterar mais o seu poder aquisitivo do que aprender a vender, do que aprender técnicas de venda, tá? E aí eu sempre trago isso como uma reflexão, porque eu sei que nem todos trabalham com isso, tá? Infelizmente é muito comum, até eu conheço corretores que trabalham só na prospecção passiva, ou seja, ele não tem um método validado que ele vai atrás dos clientes, que ele vai perturbar o cliente, que ele vai incomodar o cliente. Ele vende só quando alguém o procura para comprar um imóvel, tá? E isso vocês não devem trabalhar dessa forma de hipótese alguma. E aí a gente existem diversos caminhos para você trabalhar essa prospecção ativa, né? Que é através de CRM, né? Você ter um sistema que você vai fazer a gestão de relacionamento e de contatos com seus clientes. Facebook Ads, Google Ads, eu sei que tem muita gente aqui, inclusive, que já são clientes nossos, que estão trabalhando muito bem os anúncios, né? Estão trabalhando engajamento aí nas vendas, trabalhar bem os funis de vendas e as técnicas de vendas, e ali são 2 sugestões de livros para quem se interessar, tá? E a gente tem aí o efeito cascata. Quanto maior o metro quadrado aqui nessa nossa região, que supera vários outros estados do nosso país, maior o valor dos imóveis, maior a comissão, maior o faturamento, maior os impostos e maior o risco que se corre, tá? Essa aqui é a tabela do imposto de renda na pessoa física. Ou seja, o corretor de imóvel que não atua hoje através de uma PJ, que não fatura através de uma pessoa jurídica, ele ou está faturando pela pessoa física, pagando em cima dessa tabela aqui, ou ele está sem declarar, correndo risco, tá? E a gente vai ver como é que é o cálculo desse risco e o que é que acontece com os que são pegos, tá? Que o pessoal acha que sempre está na vantagem. Eu não estou pagando nada, então para mim está na vantagem, né? Mas quando a conta vem, vocês vão ver, vocês vão ver o que é que acontece, tá? E aí, para uma renda mensal de até R$ 2.100, a alíquota é 0, né? Ela subiu agora no ano passado. E aí depois a gente vem para essa tabela progressiva que chega facilmente a 27,5%, tá? A gente bate logo o olho ali, acima de R$ 4.600 já é 27,5%. Essa tabela ela já era para ter sido atualizada há muito tempo, tá? Porque 27,5% há 8 anos atrás, R$ 4.000, né? Era considerado uma renda razoável. Hoje é muito fácil qualquer pessoa atingir essa renda de R$ 4.600 e atingir essa alíquota de 27,5%, tá? Isso aqui é a tabela da atividade de vocês no Simples Nacional, tá? Então a gente tem uma empresa que fatura até R$ 180 mil no ano, é muito mais do que R$ 4.000, R$ 4, 5, 6 mil por mês, 6%. Então veja que diferença absurda, 27,5% para 6%. É muita coisa, né? E aí, à medida em que o faturamento da empresa vai passando de 180 mil, essa alíquota ela vai aumentando gradualmente. O presidente, em palestras anteriores, ele até disse aqui, eu quero pagar ali, eu quero pagar os 33%. Que significa que a empresa dele já vai estar faturando 4.800.000, então é isso que ele quer, entendeu?
E aí, uma observação importante. A distribuição de lucros para a pessoa física ela é isenta de imposto de renda. E é justamente por conta desse fator que nós utilizamos um mecanismo 100% legal, é lícito, de abrir uma pessoa jurídica e ao invés de você, corretor, pessoa física, prestar serviço, é a sua empresa que presta serviço e você recebe a distribuição de lucros dessa empresa. Como a distribuição de lucros ela é isenta, o custo que você vai ter vai ser somente os 6% do imposto, que é o Simples Nacional que você paga na empresa. Tá? E aí eu trago uma tabela fazendo um quadro comparativo, porque a vantagem de se abrir uma PJ ela vai depender do quanto que se fatura. Tá? Para alguém que tem... E aí observem que eu coloquei ali alguns custos que existem na pessoa jurídica que você não tem na pessoa física. E aí é por isso que ela passa a ser vantajosa a partir do momento que você ultrapassa um determinado limite de faturamento na pessoa física, ok? E aí, considerando esses custos, a gente tem ali uma pessoa física / jurídica que fatura em média R$3.000 por mês, não compensa ir para a pessoa jurídica, é melhor estar na pessoa física, está ali ó, no vermelhinho. E ali alguém que já fatura em média 5 mil por mês. Eu sei que no modelo de negócio de vocês não é certinho assim. Você fatura num mês mais alto, no outro mês menor, mas aqui a gente está falando de uma média porque isso é anual, tá? Isso é calculado de forma anual. E aí a partir do momento que você chega a R$5.000 mensais nessa média, você atuar através de uma pessoa jurídica já lhe gera uma economia mensal de mais de R$600. Isso já considerando os custos que você tem com a abertura e manutenção de uma pessoa jurídica. Tá? À medida em que esse faturamento ele vai aumentando, essa diferença vai se tornando cada vez mais expressiva. Tá? E aí a gente tem alguém que tem uma média de faturamento de 12 mil mês, já gera uma economia de R$2.100 mensal. 20 mil mês, R$3.600 mensal. São valores expressivos. Né? A gente não está falando de valores no ano, é um valor considerável a menos todos os meses. Tá? E aí uma observação importante para geralmente imobiliárias, né? Que faturam mais de 3,4 milhões por ano. A opção pelo regime de tributação no lucro presumido se apresenta mais vantajosa do que no Simples Nacional. Porque vocês observem aqui que essa alíquota no Simples Nacional ela pode chegar a 33%. É mais alto até do que na própria pessoa física. E aí quando uma empresa, quando uma empresa chega nesse patamar, muito antes dos 4.800.000, em 3,4 milhões já compensa ser uma empresa no lucro presumido, porque ela vai travar em 16,33% e vai ficar naquela, não vai aumentar mais do que isso. Isso é planejamento tributário. Vocês percebem que existem vários caminhos e a depender da situação de cada um, existe um caminho que a gente vai pagar menos impostos. Tá? E se eu não declarar, que eu sei que eu tenho muitos clientes corretores e eu sei que é muito comum gente operar na pessoa física, não ter PJ e não declarar, e fica por isso mesmo. Tá? Cruzamento da DIRPF, que é a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, com a E-Financeira. Isso é uma declaração que os bancos são obrigados a informar para a Receita Federal com a movimentação financeira de cada um. Tá? Então, não se assustem, os bancos, a Receita Federal, ela sabe quanto que entrou na conta de cada um aqui. Tá? A Receita Federal ela tem uma central de processamento lá em Brasília, eu não digo nem que é um computador, é um prédio com vários processadores, extremamente seguro, lá é tudo a vácuo, porque se pega fogo, não tem oxigênio, não se propaga. Um computador que foi comprado fora e montado aqui para fazer cruzamento de informações. Então, a Receita, ela, se quisesse fiscalizar, pegar todo mundo aqui, ela pegaria. Ela tem as informações. Não é viável fazer esse tipo de lançar, exatamente, em massa, porque senão a economia para. Porque o que tem de gente sonegando é muita coisa. Se a Receita notifica todo mundo de uma vez, a economia do Brasil para. Então, eles fazem esse trabalho
picadinho, entendeu? Eles fazem aos poucos, vão pegando de forma aleatória. Não, tem gente que acha que é valor. Não, eu já vi gente você pega com R$300. Olha, tem divergência aqui de R$300. Já vi gente com divergências beirando 1 milhão. Então não existe essa questão de valor, a receita vai me ver porque eu estou faturando mais, não. Você vai correr mais risco se você estiver faturando mais. Porque quanto maior o faturamento, mais expressivos vão ser as multas, né, juros, multa de ofício, que a gente vai ver daqui a pouco o que é isso. E aí você vê que o que é que já vem na notificação da Receita. Movimentação bancária. Recursos movimentados a crédito em suas contas bancárias abaixo especificadas, já descontadas as transferências de mesma titularidade, ou seja, se você tem 2 contas em bancos diferentes, você transfere de uma conta para outra, a Receita já está dizendo, não se preocupe que eu não estou considerando isso aqui na minha conta. Tá? Resgate de investimentos, empréstimos e similares informados à Receita Federal pelas instituições financeiras, de acordo com a instrução normativa XXX. E aí ela diz, o primeiro trimestre foi tal, segundo trimestre Y, terceiro e quarto foi isso aqui. E você declarou Y, justifique a diferença. E aí ela já manda junto a notificação com a multa de ofício, porque ela diz assim, ó, tá aqui, a menos que você consiga se defender, você tem que pagar o valor dessa notificação, tá? E aí eu trouxe um exemplo, isso aqui é de alguém da área de vocês, tá? De uma notificação de lançamento, acho que foi do ano passado, foi 2022 2021, tá? Essa pessoa, ela juntando o faturamento do anual, ela tinha uma média de R$5.400 por mês, tá? Oscilava, desculpe, mas ela tinha uma média de R$5.400 por mês. Não é um valor tão alto assim, né? E aí o que aconteceu? Essa pessoa declarou 0. Nada. E eu sei que é muito comum, tudo bem, eu faço isso há não sei quantos anos e nunca foi pego. Mas há quem seja pego. E aí, quando a Receita lhe pega, você não tem mais a opção de voltar atrás e fazer a declaração, você não tem mais a opção de repente abrir uma pessoa jurídica e fazer por lá. Ela identifica como omissão de receita, vai para a alíquota dos 27,5%. Aquele primeiro valor ali de R$17.000 é um imposto devido. Abaixo, R$13.000 é multa de ofício, que pode chegar a 150% do valor do imposto devido. Nesse caso aqui foi 75%. E juros de mora. Tá? Então essa pessoa ela teve que pagar aí R$33.000. E aí a gente vai ver o que ela teria pago se ela tivesse aberto uma PJ e tivesse oficializado por lá, tá? Esse valor de R$33.000, se ela tivesse aberto uma PJ, ela teria pago no decorrer do ano R$7.200. Ela não paga isso de uma vez não, tá? Ela iria pagar à medida em que ela faturou. Como o faturamento ele oscila, ele é proporcional aos meses. Se no mês ela não faturava nada, ela não pagava nada naquele mês. No mês que ela faturava, ela pagava o valor proporcional àquilo ali. Teria pago R$7.200 e estava tudo certo, estava tudo regularizado, não teria tido problema. Se ela tivesse declarado na pessoa física, ela teria pago R$17.600. No risco, que aí ou é 80, ou é 0, né, ou é 80, ela na expectativa de não pagar nada, acabou tendo que pagar R$33.000. Então, o que vocês têm que fazer de análise, pelo menos aqueles que estão na irregularidade, é essa conta aqui. Quero me manter regular, pagando o mínimo de 7.200, ou eu vou para o risco na ganância para não pagar nada e correr o risco de ter que pagar 3, 4 vezes mais. Esse é o cálculo de risco que vocês precisam avaliar, tá? Risco precisa ser calculado, tá? Quem atua no mercado financeiro sabe que todo retorno ele está atrelado ao risco. Existe risco que vale a pena você correr, porque é um risco mais baixo que tem uma relação de retorno mais alto. Todo risco que ele
é alto e tem uma relação de retorno baixo, é um risco que não vale a pena correr, tá? E eu trago aqui para vocês, nós somos uma empresa de contabilidade, eu represento uma empresa de contabilidade que é a Quantify. A gente oferta um serviço em parceria com o Cresce para vocês, com valores, com um deságio bem bacana para quem é corretor. Você quer ver o quadro anterior? E aí a gente oferta um serviço de contabilidade completa, para prestadores de serviço hoje a partir de R$ 349 mensais, tá? Para aqueles que foram ao mercado e procurar em outras contabilidades, muito dificilmente vocês encontram esse valor. E a gente oferta isso para vocês em uma parceria com o Cresce, que nos possibilita chegar nesses valores para vocês, tá? Existem outros planos para quem tem sociedade, que às vezes compensa você fazer uma sociedade com outras pessoas para abrir a pessoa jurídica, porque você dá uma reduzida nos custos. Com isso, né, você dilui os custos da empresa. A gente tem plano que atende a todo mundo, tá? E é isso. Quem desejar nos conhecer, aponta a câmera para o QR Code que está ali na tela. E aí vocês vão preencher um formulário, colocar o nome e deixar o contato, que depois a gente entra em contato com vocês, tá? Esse aqui? Opa. Vou deixar lá. E aí, pessoal, eu deixo esse espaço final para tirar dúvidas de vocês. Espero que tenha, senão acho que eu não devo ter sido claro. Ou está todo mundo muito bem assessorado, está todo mundo muito bem encaminhado, ninguém precisa de ajuda, ninguém tem dúvida. Fiquem à vontade, tá? Oi? O endereço da empresa é por trás do Shopping Farol. Um empresarial Adriano Moura, sala 105. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Quem aqui não atua hoje através de uma pessoa jurídica? Um bocado de gente, né? E quem declara o que? Bem poucos, né? Não se preocupem não, que isso aqui não vai para a Receita Federal, não. Hã? Eu não entendi. Aham. Pode. Pode ter problema não. Você não pode ter duas empresas, você não pode ter uma empresa que esteja fora do Simples, que seja regime normal, e você ter mais de 10% de participação societária nessa empresa. Se isso acontecer, o faturamento delas vai se somar e você pode ser excluído do Simples na outra empresa. Mas você ter duas empresas no Simples Nacional não tem problema nenhum. Só que a soma do faturamento delas não pode ultrapassar R$4.800.000 por ano. Não tem problema. Agora você tem que ver, você tem que observar o faturamento delas. Você tem que somar as duas. Se somando der 4.800.000, vamos para 3.600, que é o sublimite. Não recomendo, porque aí você pode perder o Simples nas duas, tá? Mas se está abaixo disso, não tem problema nenhum. Entendeu? No caso, assim, tem imóveis alugados e tem a corretagem. Perfeito. Né? Então, assim, nem sempre a gente emite nota fiscal. Porque, assim, às vezes, se você não está vendendo para a construtora, né? Se você não está vendendo para a construtora, então a pessoa física não pede nota fiscal. Exato. Né? E, assim, será que compensa a pessoa declarar imóveis, aluguéis? Você fala corretagem no aluguel de imóvel ou imóvel seu que você aluga? As duas coisas. As duas coisas. É relação risco, tá?
O que você Porque, tem que assim, entender é que o que você acontece? não declara, você Eu está declaro, descoberto. no meu caso, né? Eu declaro parte, né? No caso, eu estipulo o valor na minha declaração de imposto de renda, entendeu? Então, boto 5,5 mensal, Aham, entendeu? Mas, assim, minha renda ultrapassa um pouquinho. entendi. Aí o que você tem que entender é que o que você está descoberto é a diferença. Aí o que acontece? Eu prefiro pagar imposto de renda, eu nunca deixo de pagar, Aham. entendeu? Até porque é uma forma de você dar o jeitinho. Exato. O melhor caminho nunca é o zero, né? Os caminhos que a gente encontra de minimizar ao máximo é fazer a maior cobertura possível, pagando menos, e aí você vai para o risco, aquele que vale a pena correr. São as brechas onde há um risco baixo para um retorno maior, entendeu? Então a gente faz uma cobertura maior dentro das operações, porque na pior das hipóteses, se você tiver algum problema, é algo que não vai lhe sufocar tanto, tá? Não vai ser uma pancada grande como essa. É algo que você consegue acatar o auto de infração que você vai receber, fazer um parcelamento e ficar pagando. Até entendeu? assim, recomenda-se até que a pessoa, hoje em dia, que assim, com a reforma tributária, muita coisa tem sido discutida, né? Sim, Inclusive holding, sim, né? perfeito. A elaboração de holding, e você utilize a holding também, uma célula cofre, outra célula para avocação, outra célula para isso, né? Então Isso. muita coisa tem sido discutida. A gente está preparando até uma palestra para trazer sobre reforma tributária, né? Porque vai mudar muita coisa. Até muitas empresas que hoje estão no Simples Nacional após a reforma, não vai ser mais vantagem estar no Simples Nacional, a depender do caso, tá? Mas ainda é cedo para a gente conseguir dar esse posicionamento, porque 2024 e 2025 são anos em que a legislação está sendo discutida para iniciar o teste em 2026, para começar a transição até lá, né? Mas sim, a questão das holdings ela é muito válida, né? Porque até por uma questão de planejamento sucessório, né? Abrir-se inventário no Brasil é muito caro. Os custos que se tem com essa transferência patrimonial são muito altos. E aí, só que a holding ela tem várias outras finalidades, né? Ela tem a finalidade de planejamento sucessório, ela tem a finalidade também de blindagem patrimonial, entendeu? Não sei se eu respondi, se eu entendi e respondi a sua pergunta. Diga aí, meu irmão. Aham. Pode ser, inclusive assim, ó, eu vou passar um bisuzinho rápido, que é o seguinte, não sei porque aqui no município a atividade de corretagem no aluguel de imóveis, ela tem uma taxa de localização no município de mais de R$2.000. E a atividade de corretagem na compra e venda de imóveis é R$300. É uma diferença absurda de atividades muito semelhantes, tá? Então tem muita gente que atua com a corretagem na locação, mas é muito pouco, entendeu? Aí o pessoal quando vem, às vezes o que declara nem compensa a taxa de localização que paga. Aí eu digo, ó, tire, porque aí você não vai estar correndo um risco tão alto, é um percentualzinho pequeno do seu faturamento, a maior parte ela está coberta, e você se livra de ter que pagar aquela taxa mais alta, entendeu? Você pode fazer isso sem problema nenhum. Exatamente. Sim, precisa, necessário. Não consegue. Mas o pessoal, a maioria dos corretores, eles abrem em casa. Abrem o CNPJ em casa, tá? Não muda nada. No apartamento. Pessoal, em condomínio, o que já acontece é o seguinte: tem condomínio que não permite. Só que o pessoal que também não pergunta, abre e passa. E não tem problema nenhum, entendeu? Não fiscaliza, não há quem fiscalize, entendeu? O síndico, por exemplo, ele não tem como saber que, a menos que ele vá fazer, que não acontece.
Tem. Existem domicílios eletrônicos que você paga como se fosse um aluguelzinho de 100, 200, 300 reais por mês, só para você ter um domicílio e poder abrir a pessoa jurídica. Só fazer uma alteração contratual, não tem problema nenhum. Não precisa abrir nova empresa, não. É igual fazer uma alteração de endereço. Tá? Mais perguntas? Ó. Eita, ficou grande. Quando eu trago esse quadro comparativo, mas isso aqui é o caminho inverso, tá? Aqui você corre menos risco. Quando eu trago esse quadro comparativo aqui, eu trago as despesas que você tem na pessoa jurídica, que você não tem na pessoa física. Por isso que ela passa a ser vantajosa somente a partir de um determinado faturamento. Você veja que ali nessa faixa de R$3.000 por mês, a alíquota é menor na pessoa jurídica, beleza? Exato. Não. Normalmente não chega a tudo isso não, tá? Obviamente a depender do faturamento. Tem gente que tem mais de 10 mil por mês fixo porque fatura mais alto, né? Mas os menores não chega a isso tudo não. E aí esse quadro comparativo é para trazer para você essa realidade de forma clara. Não tem nada que... Não tem nenhum custo que você vai ter que esteja fora disso aqui. Exatamente. Essa é a realidade de todo mundo que tem negócio, tá? Seja na área imobiliária, seja na minha área contábil, para todo mundo. A gente tem prego fixo para pagar ali todo mês e tem que correr atrás de faturar muito mais. Quem não quiser correr isso aqui é CLT. É ir trabalhar para os outros, entendeu? Não tem para onde correr não. Isso. É uma projeção da taxa de localização. Isso é uma taxa que se paga anualmente, mas para ter uma clareza, a gente dilui ela em 12 meses. Isso, exato. Mesmo que você abra a empresa no seu apartamento, na sua casa, vai se gerar uma taxa de localização. Aí você vai ter que pagar. Só. A taxa de localização é da prefeitura. Entendeu? O imposto ele vai ser de acordo com o faturamento, né? Tem gente que no mês não emite nota, não é zero, não paga nada naquele mês. E às vezes no outro mês emite 50 mil de nota, aí paga em cima daqueles 50 mil, entendeu? Não, mas no caso de vocês não, porque de fato às vezes vocês de repente fecham um negócio grande num determinado mês e recebem uma comissão gorda naquele mês, aí você tem dinheiro para pagar o imposto ali naquele mês, entendeu? E aí nos outros que não tem, não paga, não tem esse percentual em cima do faturamento, entendeu? Vocês têm mais dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade, aproveitem que é 0800. Isso, exatamente. Se você tiver mais ou menos nessa faixa aqui, de 4, 5 mil reais uma média mensal. Tá? Passou disso, já compensa. Antes disso, é melhor você atuar como pessoa física mesmo, corretor autônomo,
sem PJ. Tá? Ultrapassou 4, 5 mil, já compensa abrir uma pessoa jurídica. Uhum. Tudo isso. Aí você quer saber, emito nota ou não, né? Risco. Se você emitir, você vai pagar. Tem gente que às vezes emite nota parcial. Tem gente que emite nota de 100% porque diz, ó, não quero correr risco, quero pagar e ficar tranquilo. Aí emite nota de tudo e paga ali o imposto sobre tudo. Tem gente que não emite absolutamente nada e vai por risco. Aí, às vezes é pego e se desespera porque a pancada vem muito forte de uma vez. E tem gente que emite parcial. Diz, rapaz, eu não quero pagar tudo, mas também eu não quero ficar correndo risco topado, eu vou emitir parcial aqui, vou cobrir uma parte desse valor. É risco. Entendeu? Bruno. É semelhante à pergunta do colega ali. Fica a critério de vocês. Tem gente que prefere declarar tudo. Tem gente que só emite quando é construtora. Porque construtora só paga com nota, né? Cai na malha fina. Então tem que saber dele, o senhor não está pedindo nota, mas o senhor vai declarar isso. Mas você sabe onde é que está o problema disso? É porque essa informação ela só vai para a Receita Federal um ano depois, que é na declaração do imposto de renda da pessoa física dele. Ele declara o ganho de capital, exemplo, o cara vendeu imóvel, ele tem que fazer um pagamento do ganho de capital, se houver, até o último dia útil do mês que vem. Mas ele não informa a sua corretagem. Ele só vai informar essa corretagem na declaração de imposto de renda da pessoa física dele do outro ano. É quando ele vai conversar com o contador e o contador diz, peça a nota ao corretor, aí é onde começa a confusão. Porque o corretor não emitiu nota, na época o cliente não pediu, aí quando é em abril do ano que vem, o contador diz, olha, peça a nota ao corretor porque vai baixar o seu imposto. Não deveria, mas pode. Aí vai cair em malha os dois. Essa confusão acontece todo ano. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí cai na malha fina os dois. Com a movimentação bancária. Entendeu? Isso. Exato. Ô Bruno, e esse procedimento sem o cliente, o imóvel usado, corroborando com a linha de raciocínio do amigo, o cliente ele não pediu, independente do cliente pedir, às vezes o cara não tem costume, ele fez isso no decorrer de 10 anos da vida dele, ele fez aquela transação, não sabia nem precisar declarar. Eu, como corretor, o que é necessário para ficar coberto? Independente dele. É declarar, independente. E essa declaração, uma comissão, para ser bem prática, para os companheiros entenderem, no valor de uma comissão de R$100.000, quanto que eu pago literalmente como pessoa jurídica de imposto? Aí você vai, provavelmente, se for até 180 mil no ano, 6%. Você vai pagar 6 mil. Aí vamos supor que você foi faturando mais. Emitiu 100, aí no outro mês foi mais 10, depois mais 10 e tal. Aí chegou a 190. Aí você vai pagar 6,5%. Isso. Aí nessa daí, depois que você passar desses 180, aí pode ser que você vá para 6,5%, 7%. Entendeu? O senhor?
Então, é a mesma pergunta dele e dele. Depende, tá? Isso vai da sua tolerância ao risco. Porque tem gente que só emite quando é para a construtora porque a construtora pede. É uma prática. Eu estou falando para vocês assim, eu não estou falando do ideal, do 100% correto, não. Eu estou falando do que é que acontece no mercado, tá? Tem gente que só emite a nota da construtora e o resto vai para o risco. Ciente de que se for pego ali, ele vai ter que regularizar aquele pedaço. A Receita ela não vai poder lhe cobrar o que você oficializou. Não depende, porque no caso dele, a Receita só vai atrás de quem tem algo a pagar. Ela nunca vai atrás de quem simplesmente conformidade fiscal, entendeu? Isso, é o devido mais multa e tudo. O que é que, olha, tem um cálculo que algumas pessoas fazem. Ó, eu vou abrir para vocês os que eu acho os que correm o risco de forma mais inteligente, que a Receita Federal não me escuta o que eu estou falando aqui. Mas é o seguinte, o cara sabe que tem 10 operações ali no ano. Ele sabe que pode ser que tenha... Só que assim, isso é vocês que tem que ter esse dado, essa média. Ele sabe que pode ser que 3 no ano que vem peça a nota. Então ele diz, eu não vou fazer, eu só vou emitir os da construtora. Isso é o que os mais inteligentes fazem assim. Só vou emitir da construtora. E os outros 10 eu vou deixar quieto. Porque eu sei que o que vai vir atrás vão ser 2, 3, não mais do que isso. Quando eles me pedirem ano que vem, eu vou pagar isso aqui, vai ter acréscimo. Mas mesmo com acréscimo, ainda vai ser muito menos do que se eu tivesse declarado tudo. Tá entendendo? Então a multa só é depois que ele declarar. É só sobre aquele valor que foi solicitado, entendeu? Só sobre o excedente. Essa é a forma de se correr risco de forma mais inteligente, tá? É você cobrir o máximo que você pode. E o que você deixar desacobertado é algo gerenciável, tá? É algo que, se você tiver problema, não vai lhe desestruturar, tá? Jamais é aquela forma ali de você não declarar absolutamente nada, porque quando a pancada vem, ela vem para lhe desestruturar completamente, entendeu? Então, quem corre risco de forma inteligente, cobre o máximo possível da operação, e quando dá problema, não é um problema que vai acabar o mundo, é algo... Aham. Eu não declarei. Aí dos 3 só veio um. É dizer, mesmo que eu pagar alguma coisa desse um, é mais. Exatamente. Ele se pagou, entendeu? Se pagou. É exatamente essa lógica, tá? Risco calculado. Tá? Não estou falando aqui de fazer nada errado. Eu estou falando de calcular risco. Pode. É nesse momento que tem que pagar em atraso, porque assim, é o imposto que você teria que ter pago lá atrás. Aí você vai pagar pela empresa em atraso, mas ainda compensa. Senhor? No caso, o senhor é servidor, paga pelo Estado, é servidor público? Certo. Não, são coisas distintas. O senhor declara pelo Estado e o senhor recebe... Mas não, ele precisa declarar também. Ele já faz o recolhimento na fonte, mas o senhor precisa declarar. E aí, na sua declaração de imposto de renda pessoa física, vai as duas coisas. Vai a sua receita do Estado e vai a sua receita da empresa que você tem. Entendeu? Ou, se não for empresa, se for enquanto pessoa física, vai a receita do Estado mais a receita da sua pessoa física.
Pode, pode. Se for através de uma pessoa jurídica, o pagamento ele é mensal. Então, se o senhor faturou no mês 0, paga 0, no outro mês faturou 100 mil, o senhor paga em cima daqueles 100 mil, entendeu? Até 180 mil no ano, 6% na empresa. 6%. Entendeu? Quem foi o senhor? Quem mais? Mais alguém? Senhor? Uhum. Não. Ó, o que acontece muito para idoso, para quem tem patologias graves, a gente consegue isenção do imposto de renda e ainda consegue recuperar. Ó, mês passado eu recuperei 78 mil reais para uma cliente que caiu, né? Na verdade a gente fez o trabalho há 4 meses atrás. Na verdade, ela me procurou há 4 meses atrás, a gente fez os procedimentos, conseguiu a isenção do imposto de renda para ela. Mês passado caiu 78 mil reais na conta dela de restituição. E ela não vai pagar também mais nada daqui para frente. Isso. Tem que declarar, independente da idade. Declarar tem que declarar sempre. O que acontece é, às vezes, você tem isenção. Declarar, independente da hipótese, você tem que declarar. Vai ter ganho de capital. Vai ter que pagar sobre a diferença. Entendeu? Aí, assim, o cálculo é complexo, depende se o imóvel for muito antigo, tem os fatores de redução, mas até o final do mês seguinte ao da venda tem que pagar. Tá? Do recebimento, perdão. Mais alguém tem dúvida? Todos muito bem esclarecidos. Não, tem problema nenhum. O pessoal faz isso para minimizar. Tem muito imobiliária, né? Imobiliária geralmente é sociedade. Ou corretores que querem regularizar, mas querem dar uma diluída nos custos, aí se junta 2, 3 e abre a empresa. Exatamente. Rapaz, não. O pessoal, é porque é muito assim, abre a empresa, mas assim, se você vendeu 50 mil, aí você emite a nota, você vai lá e paga aquele imposto. O resto que é comum é rateado para todo mundo, entendeu? Geralmente o pessoal abre e não tem problema com isso, não. Tem muito. Não. Você responde proporcionalmente ao percentual que você tem. Qual é o risco? Mas aí geralmente não acontece. Você tem um parceiro corretor que fatura bem muito e não paga os impostos, né? Normalmente eu não vejo isso acontecer, tá? Mas aí poderia ter problema para você. Aí você poderia ter problema. Na prática, eu não vejo isso acontecer. Felizmente, eu não vejo isso acontecer. Até porque, geralmente, a sociedade, é aquela operação que acontece todo mês, o pessoal paga em dia. Então, não tem como ter problema com relação a isso, entendeu? Exatamente. Normalmente é isso que se faz. Né? Oi? O que? O imposto? O valor do imposto? O custo mensal, o senhor está falando? Não, mas aí assim, ela pode ser unipessoal, ela pode ser limitada, isso no Simples Nacional. Isso aí é interessante essa dúvida dele, tá? O pessoal, anteriormente existia a EIRELI, né? Que aí se limitava até 100 salários mínimos, o patrimônio sócio. Hoje não existe mais a EIRELI, mas tem a sociedade unipessoal. E aí o pessoal sempre pergunta qual é a mais segura. Minha gente, honestamente, isso é irrelevante. Tá?
Juridicamente, quando você tem um débito que sai da Receita e vai para a Procuradoria ser cobrado, o procurador do Estado, ele não quer saber se é unipessoal, se é limitado, se você... Judicialmente, essa barreira ela é quebrada igual se rasga uma folha de papel. Não existe, não se iludam, não existe essa blindagem, isso não blinda ninguém, tá? Pessoal que abre holding, que abre offshore, que abre negócio fora do país, não está 100% blindado. Avalie isso é muito frágil, entendeu? Então não se iludam achando que uma unipessoal ou uma Aireli, que não existe mais, vai lhe blindar menos ou mais. Isso é irrelevante, tá? Todo mundo que tem débito sai da Receita e vai para a Procuradoria, para PGFN ser cobrado, já era. Vai para a pessoa física de todo jeito, tá? Independente. Eu vejo isso com todos. Teve débito, foi para a Procuradoria, o procurador manda cobrar no CPF, se não pagar na empresa e acabou. Não há o que se fazer. Eu já vi até o pessoal... Tinha um cliente que ele tinha uma escola, não pagava os impostos, e ele costumava fazer o seguinte: ele deixava estourar, quando estava ali com 3, 4 milhões de imposto que estava pipocando, ele deixava a empresa em stand-by e abria outra, no nome da esposa. Aí quando pipocava, aí abria no nome da filha, aí pipocava, abria no nome de não sei quem. O procurador do município, da prefeitura, eu tenho isso no processo, tá? Ele fez o mapeamento e disse: olha, empresa tal está no nome de fulano, empresa tal está no nome de ciclano, que tem relação com a pessoa X e Y aqui. Seu juiz, eu quero que o senhor desconsidere a personalidade jurídica dessas empresas e cobre todo mundo, os débitos de todo mundo, como se fosse um só. E aí não interessava mais se a empresa estava no nome do pai, do filho, acabou, estava todo mundo no mesmo bolo ali no processo judicial. Entendeu? Sim. Depende muito do caso. Minha gente, eu atendo muito clientes de vocês, tá? Clientes dos meus clientes corretores. Porque nessas operações que os clientes vão fazer, muitas vezes o cliente de vocês, ele está preocupado com o imposto de renda que ele vai pagar na venda do imóvel, tá? E aí eu deixo as portas abertas, porque eu já tive, por exemplo, casos esse ano de um cliente que ele fez a operação, ele achava, e de fato, ele iria pagar mais ou menos 120 mil reais de imposto de renda na venda do imóvel que ele ia fazer. Aí a corretora disse: Bruno, você pode atender esse cliente aqui? Eu disse: posso. Atendi, retifiquei a declaração do imposto de renda dele, a gente foi para um outro caminho que ele pagou 16 mil reais na venda do imóvel. Ele estava com receio de fazer a operação de venda, porque ele achava que não ia compensar ter que pagar esse ganho de capital todo em cima desse imóvel, tá? Mas é como eu disse a vocês, nós somos um país complexo, a gente tem vários caminhos para se fazer. A legislação do imposto de renda da pessoa física, ela é gigantesca, a gente tem um decreto com mais de 3 mil páginas. Então ele nos possibilita vários outros caminhos, tá? E aí a gente consegue trilhar um caminho para pagar muito menos ganho de capital, a depender da situação, e viabilizar a venda para vocês, tá? Então essa cliente corretora, ela acabou fechando um negócio, e aí nessa operação ganha todo mundo. Ganho eu, porque recebo uma indicação e fecha um serviço novo, ganha ela porque conseguiu fechar a venda do cliente que estava, e ganhou o cliente que achava que ia pagar 120 mil e pagou só 16, tá? Isso na economia a gente chama de ciclo virtuoso. Quando ninguém engana ninguém, a gente gera valor numa prestação de serviço, numa oferta do negócio, a gente chama de ciclo virtuoso porque ganha todo mundo, tá? Isso é geração de valor, né? Real. É o que a gente chama de relação ganha-ganha. Declara. Corre o risco. De 2 anos para cá, minha gente, quando a gente importa a declaração de imposto de renda do pessoal pela conta do Gov,
que é a pré-preenchida, que ela já vem com as informações que a Receita tem de vocês, quem fez compra e venda de imóvel já vem lá dizendo o seguinte, ó, compra de imóvel não sei aonde, tal, informado pelo CNPJ-X, que é o CNPJ do cartório, tá? Ela não dá o valor. A Receita diz, olha, eu estou vendo aqui, eu sei que teve uma compra do imóvel, foi informado pelo CNPJ-X, declare o valor você. Ela não coloca o valor. Ela só informa que já sabe da operação e deixa o campo do valor livre para que você preencha. Isso vem acontecendo de 2 anos para cá. Então, assim, a gente já tem que se atentar, porque daqui a pouco não dá mais para fazer o que se fazia anteriormente. A Receita já está dizendo, eu estou vendo, eu sei o que é que está acontecendo, né? Então, daqui a pouco vai começar... Na verdade, já vem do cartório, né? A Receita ela toma ciência, porque o cartório já mandou e a Receita já alerta. Dói, exatamente. É isso mesmo, perfeito. Valeu, meu irmão. É igual a pergunta do pessoal ali. Você declara se você quiser, tá? Sabendo que é risco ali, né? Tudo certo? Mais dúvidas? Todo mundo muito bem orientado, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom dia, uma boa semana. É isso que eu aviso ao pessoal. Exatamente. É porque assim...